Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Pauta. Está eu, Camila, e o Igor. Olá. Estamos com um convidado hoje que vai trazer muita novidade, né, Igor? Mais um craque aí da área jurídica também, que além dos outros que já passaram aqui. Apresenta ele, Igor. Dr. Fernando Rubinelli, advogado, mestre em políticas públicas, doutorando, já exerceu cargos políticos e atualmente é secretário municipal. E Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Igor. Obrigado, doutor Igor. Obrigado, doutora Camila. Obrigado ao pessoal do Direito em Pauta. É uma grande satisfação estar aqui para a gente bater um papo sobre direito, que é o que a gente ama, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória, porque o senhor foi advogado e aí, então, passou em concurso público como escrivão e depois virou vereador. Fala pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Na verdade, doutora Camila, desde criança, meu pai é advogado, ele me colocava para assistir filmes de advogado junto com ele. E eu sempre me interessei por matérias de humanas no ensino médio, né? Então eu não me vi fazendo nada diferente do direito. E aí eu entrei na Direito São Bernardo, aqui da cidade, com 17 anos, novinho de tudo. Aí me formei com 21 anos. E aí na faculdade, eu gostava tanto da faculdade que lá tinha um programa de bolsa de estudos para os alunos que fossem monitor, professor assistente dos professores. Então eu cheguei para o professor Arthur Rolo, que é um professor de Direitos Difusos e Coletivos, e falei, professor, me deixa ficar aqui de assistente seu, primeiro porque eu vou continuar vendo meus amigos aqui na faculdade, que eu gosto muito. Isso à noite, porque eu trabalhava durante o dia. E segundo que dá bolsa de 2/3 para eu fazer a pós-graduação aqui. E aí, uma coisa foi levando a outra. Eu me formei com 21 anos, e aí eu fiquei assistente do professor, e ia corrigindo provas, e aí eu fiz a pós em processo civil na faculdade em 2013, eu me formei em 2011 e fiz a pós de 2011 até 2013, salvo engano. Aí eu me formei em processo civil e ali eu peguei o gostinho por vida acadêmica também. Mas como eu tinha um pezinho na política, porque meu pai era vereador na cidade e é até hoje, em 2014, eu fui convidado por um deputado federal para trabalhar com ele, que era de Santo André, o Vanderlei Cirac. E aí eu comecei a trabalhar com o Cirac. Eu era assessor de deputado federal, já tinha passado no OAB, então eu era advogado. Eu ajudava ele na questão da constitucionalidade dos projetos de lei, tirava dúvidas para o deputado do ponto de vista jurídico, mas isso menino de tudo. Eu tinha 25 anos, mais ou menos. Com 26 anos, o meu pai me disse que... E aí eu advogado, né? E o meu pai me disse que gostaria de não disputar a reeleição de vereador. Isso em 2000 e... Nós estamos na linha do tempo, acho que nós estamos em 2015. E aí, o que acontece? Eu falo, pai, então eu venho no seu lugar, porque eu acho que eu ganho. Seu trabalho foi bom. Eu tava fazendo DEPOL para delegado de polícia. Eu ia pro cursinho do DEPOL, mas aí eu falei, pai, não vamos deixar pra lá não. Você trabalhou tanto, acho que o povo que votou em você vota em mim. Aí eu fui eleito vereador com 26 anos. Fui eleito vereador. Só que eu tinha a base, como eu fazia DEPOL, eu tinha a base de delegado. Não é que eu não estava preparado para passar para delegado, mas eu tinha algum conhecimento na cabeça. Aí eu fiz a prova de escrivão de polícia e entrei, escrivão de polícia civil. Isso, e quando eu virei vereador, eu estava exercendo o mandato e fui fazer o concurso, aí eu entrei de escrivão. No final do meu mandato, nos últimos 2 anos de vereador, a polícia me chamou para tomar posse, né, de escrivão. Mas, como eu disse a vocês, o artigo 37 da Constituição, ele permite que o parlamentar ele exerça um cargo policial se houver compatibilidade de horário. Só que na Polícia Civil, até você tomar posse, você passa pela academia de polícia, então não tinha compatibilidade de horários. Então eu tomei posse de escrivão e fiquei legalmente afastado por 2 anos para poder ser escrivão, afastado, e para poder concluir meu mandato de vereador. Termino o mandato de vereador,
eu recebo o convite do prefeito eleito para ser secretário municipal de serviços urbanos. Daí o que eu faço? Eu tenho que pedir exoneração de escrivão de polícia, um concurso dificílimo, para assumir de secretário municipal. Porque eu estava na dúvida, meu pai falou: se você estudar, você passa de novo, você já tem a base. Aí eu falei: tá bom, pai. Aí eu assumi de secretário, estudei, e olha, era uma secretaria muito puxada, porque serviços urbanos é a infraestrutura da cidade. Então você imagina você cuidar de zeladoria, você cuidar de cemitério, você cuidar de iluminação pública, você cuidar da coleta de resíduos sólidos. É praticamente uma prefeitura que você tem que tocar. Mas chegava à noite eu estudava. E aí eu passei para investigador, enquanto era secretário de serviços urbanos. Fiz um mestrado nesse período que eu era secretário, antes de estudar para delegado, nos 2 primeiros anos, não, de estudar para investigador, nos 2 primeiros anos de secretário de serviços urbanos eu fiz um mestrado em políticas públicas, terminei o mestrado, comecei a estudar para investigador, aí passei para investigador. Aí o concurso, a polícia demora muito, os concursos policiais no estado de São Paulo demoram muito, aí o concurso se arrasta, a gente deve estar tomando posse de investigador daqui 20 dias, mas aí eu assumi de secretário de habitação nesse mandato, o prefeito me convidou novamente para ser secretário e gosto muito de habitação, mas eu amo o direito penal. E aí eu me preparei nesses 2 anos para fazer o doutorado de direito penal pela PUC. Aí semana passada eu fui aprovado no processo seletivo e devo estar começando agora, me matriculei e agora estou doutorando em direito penal pela PUC. Então é uma trajetória cheia de histórias, né? Sim. Escrevi o livro, né, A Polícia Civil no Combate aos Cartéis de Licitação e Crimes Econômicos, que foi tem tudo a ver com a minha área, né, e também serve um pouco de base do pré-projeto agora do doutorado, e seguimos, né, agora tem vários objetivos na vida, mas sempre acompanhando o estudo e o direito. Sim. Tá, que bacana. Trazendo para a questão das aprovações do doutor, que foi tanto para escrivão de polícia, também agora vai tomar posse para investigador. Como é que funciona a preparação? A gente sabe que tem técnicas, procedimentos que meio que são universais, que podem ser aplicados para todos, e questões específicas, meio subjetivas, que é para cada um. Como é que funcionou o processo de preparação do doutor até conseguir a aprovação? Olha, para escrivão, eu tinha uma base, né, que eu fazia o curso do DEPOL lá na Santa Cecília, de delegado, mas eu comprei uma apostila, daquelas que se compra nas bancas mesmo, com todas as matérias, e eu cronometrava. Eu acho que eu sou muito metódico, tipo, o que eu fazia? Eu cronometrava o celular e ele tinha que dar 3 horas de estudo por dia. Não precisava ser corridas. Então, por exemplo, acordei, tô com pique, estudo 1 hora. Sim. Aí deu a hora do almoço, tô com pique, estudo 1 hora. Chega à noite, estudo mais 1 hora. Tem que dar 3 horas por dia. Quando dá 3 horas por dia, faz 1 hora de questões nos aplicativos Tec Concurso, essas coisas. Então, aí a primeira fase minha de escrivão eu fiz isso, e por 6 meses. Mas para passar eu acho que é mais. É que como eu tinha a base do concurso de delegado, foi assim. Para investigador agora, e eu passei na primeira de delegado em São Paulo também, porque eu estava lá na Secretaria de Serviços Urbanos, e eu falei, eu tô com 33 anos, se eu não for atrás de ser delegado agora, de ser investigador, aí eu pensei, né, eu vou ser investigador para poder mais para frente ser delegado. Eu falei, se eu não entrar agora, tinha muitas vagas da polícia, né? Aí eu peguei e comecei a estudar, eu fazia a mesma coisa. 3 horas por dia, mas aí eu fiz diferente, eu contratei um mentor, né, um coach de um cursinho, e ele me passa até hoje o que tem que estudar como se fosse uma dieta. Então assim, eu não esquento a cabeça de buscar material, ele define exatamente o que eu tenho que estudar, e eu estudo o que ele manda. Sim. 3 horas por dia. E aí eu leio por 3 horas, e não precisa ser corridas, como eu já disse, e aí depois eu faço 1 hora de questões, aí eu mando para ele, no final da semana, qual foi o meu relatório. Aí ele vê como que eu tô. Por exemplo, esse final de semana eu fiz 67% da prova de delegado, mas para virar delegado tem que ter uns 75%, então falta um pouquinho.
Mas, assim, mas eu nem me culpo também por não estar no 75%, porque a gente faz tanta coisa na vida que Sim. no tempo que Uhum. sobra. E aí, às 3 horas, é contratar o coach, ele te manda exatamente o que tem que estudar, estuda pelo que tem que estudar, e só de você não se esquentar a cabeça de ir atrás de material já ajuda muito, e manda o resultado. Quando você vê, e assim, eu acho que o grande desafio dessas provas da polícia é a objetiva. Então você tem que pontuar para ir para a segunda fase, porque a discursiva a gente até sabe a matéria e a gente consegue escrever, mas a objetiva é cheia de pegadinhas, então é fazer questões. Fazer questões, fazer questões. Para investigador, eu fiz 5.000 questões no aplicativo do TEC. Para delegado, agora eu já estou chegando em 8.000. Então eu acho que é fazer questões, estudar e fazer questões. Ler o PDF que o professor manda e fazer questões. Eu penso que é assim que vira. E o senhor começa a se preparar quanto tempo antes do edital sair? Olha, para escrivão e para investigador, eu fiz uma coisa que não é recomendável. 6 meses. E tentei ser delegado, eu até fui para a segunda fase, com 6 meses. Mas esses concursos de alta complexidade jurídica, penso eu, que a gente estava conversando, delegado, magistratura, Ministério Público, eu acho que tem que ser uns 2 anos bem estudados. Sim. Porque até eu acho que é difícil contar com a sorte nesses momentos, né? Tem muita gente preparada ali. Então, eu penso que eu fiz o errado que deu certo, né? 6 meses, mas o correto seria uns 2 anos. Sim. Porque na verdade esperar sair o edital é muito arriscado, né? É confiar na sorte, né? A não ser que a pessoa tenha uma boa base já pra trabalhar em cima, né? Mas a boa base, o problema é que eu acho que o cérebro, não é que ele vai perdendo a musculatura em relação à matéria. Eu acho que a gente vai esquecendo de algumas coisas, vai perdendo raciocínio rápido, né? Então, muito embora a gente tenha boa base, você passou em concurso também, perder a prática do estudo diário, eu acho que piora nosso raciocínio jurídico, cara. Então, acho que tem que ter um estudo. Acho que até para quem tem base, tem que ter um aninho corrido ali para conseguir entrar nessas carreiras. Assim, por exemplo, na questão da educação que o doutor leciona também, tem estudo, por exemplo, que fala que 70% das pessoas se acham meio burrinhas, assim, vamos dizer assim, entre aspas, porque não confiam muito na inteligência. O que o doutor verifica na prática, assim, a questão de aprendizagem? Quais são as queixas mais recorrentes, assim, que é possível identificar? Eu não sei se nós, brasileiros, num geral, a gente acredita pouco na gente. A gente tá vendo isso na Copa do Mundo. Sim. Puxa vida, nosso país é o pentacampeão e as pessoas duvidam de acreditar que o Brasil pode ganhar a Copa. As pessoas, elas têm, eu acho que a gente brasileiro tem muita dificuldade em acreditar na gente mesmo. Eu vejo que as pessoas absorvem com quem ama o direito e quem tá interessado absorve com tranquilidade. Estuda e acho que não tem segredo. É estudar, se esforçar, aprender e fazer. Mas essa insegurança a gente precisa tratar na terapia, nós brasileiros, É porque verdade. eu não sei de onde vem. Se você estudar, você vai conseguir, né? E hoje em dia tem ferramentas que vão tirar suas dúvidas na hora. Por exemplo, a inteligência artificial. Eu não fiz faculdade no tempo da inteligência artificial. Eu fico pensando, quando eu tivesse uma dúvida, eu precisava esperar chegar, ou eu precisava achar no livro, ou eu precisava esperar chegar, encontrar o professor ou um colega que tivesse aprendido. Hoje em dia você faz uma pergunta, ele responde em segundos. Então, assim, eu creio que a pessoa que se esforça, ela colhe frutos na sala de aula. Aquele que leva tudo na brincadeira e acredita que em algum momento vai dar certo no final do semestre é outro resultado. Mas quem estuda não tem motivo para sofrer, não. O senhor também é escritor, né? E falando um pouco do livro que o senhor escreveu, fala um pouquinho pra gente do livro e na onde pode encontrar para poder comprar, né? Porque eu achei bem interessante, gente. Ah, legal, obrigado. Eu consegui lançar a Polícia Civil no Combate aos Cartéis de Licitação e Crimes Econômicos. Eu tenho essa paixão pela Polícia Civil, né? Entre idas e vindas, fui escrivão e agora estou assumindo de investigador e estive muitos anos na administração pública, né? Então, Sim. lidando com licitações, lidando com como são as coisas, e me veio a ideia de escrever esse livro, de juntar a minha experiência na administração pública com
a minha experiência policial. E qual que é o objetivo do livro? É explicar exatamente como a polícia pode vir a atuar e o que ela já faz, né? As técnicas mais modernas de investigação, o uso da inteligência artificial para verificar Sim. as licitações contaminadas, né? As técnicas que os licitantes que usam de métodos de corrupção utilizam para poder vir a vencer licitações. Então, eu explico no livro, primeiro, eu faço um histórico da Polícia Civil, explico qual divisão da polícia que combate, né? Que é a divisão de crimes econômicos. Aí depois eu explico exatamente, né, a história das licitações no Brasil, o que é a licitação, explico como que os licitantes que querem vencer de maneira fraudulenta agem, né? E como a polícia pode atuar para poder identificar a licitação fraudulenta e tomar as medidas jurídicas necessárias, né? Investigar, concluir o inquérito, mandar para o Ministério Público, fazer as operações e conseguir melhorar o nosso sistema público no Brasil. E aonde a gente pode encontrar essa obra? Tá no site da Lumen Iuris, mas eu vou mandar o link para vocês e aí vocês colocam na caixinha de comentários. A gente coloca na descrição, quem tiver interesse, para poder prestigiar o doutor. E você sabe que eu lancei esse livro e tinha 300 cópias. Eu acho que o assunto é interessante. Sim. E vendeu 290, só tem 10. Poxa! Não, mas é um assunto interessante, né? Porque a inteligência da polícia, o senhor acha que ainda é um pouco arcaica ou não? Eu acredito que a polícia, como todas as instituições, está se modernizando. A polícia no Brasil, quando ela quer, ela funciona muito bem, viu? Aquela operação que teve na Faria Lima, Operação Carbono Oculto, que conseguiu bloquear diversos bens dos membros das organizações criminosas. Foi uma operação de uma inteligência absurda. Sim. Eles conseguiram bloquear bens, conseguiram bloquear o fluxo financeiro de postos de gasolina que eram usados de laranja. Então, assim, eu não acredito que a polícia está arcaica, não. Eu acredito que a polícia está bem moderna. E se ela conseguir agora se atualizar ainda mais, né, no uso da inteligência artificial e Por exemplo, a polícia hoje ela está tão avançada que tem um aplicativo chamado Celebrite. Se você for alvo de uma busca e apreensão, todas as suas conversas pelo WhatsApp elas conseguem ser recuperadas, mesmo que você apague. Exatamente. Por exemplo, alguém faz alguma coisa errada e apaga a mensagem, não adianta. A polícia consegue recuperar. Então, assim, é uma polícia moderna. A polícia tem instrumentos gigantescos de conseguir resolver casos complexos, né? E é difícil também, por exemplo, quando a gente acompanha os crimes na televisão, quando a polícia vai atrás, normalmente ela consegue resolver. Por exemplo, aquele caso do coronel que matou a esposa. Sim. Rapidamente a polícia conseguiu identificar o que aconteceu. Então, assim, eu não advogo desse argumento de que a polícia está arcaica. Eu acho que a polícia está moderna. E eu acho que a polícia no Brasil funciona, viu? A polícia, pelo menos no que eu vejo da polícia judiciária, claro que precisa de mais estrutura, mais equipamento, mais concurso, salários melhores, né? Precisa de tudo isso. Mas os concursos são tão difíceis e eu acho que vem para bons profissionais. E aí começa a se lançar obras, igual essa que eu lancei, outros professores escrevendo. Eu acho que a estrutura vai se fortalecendo. E tudo que for digital, tudo que for de inteligência artificial, vai fazer ficar cada vez mais difícil cometer crimes econômicos. Então eu acho que a polícia acompanha a modernidade da sociedade. Sim. O doutor, ele tem essa linha de pesquisa envolvendo crimes econômicos, cartéis de licitação. O nosso público que assiste a gente também abrange pessoas que não são da área do direito, mas que se interessam pelos assuntos. E aí gostaria que o doutor explicasse um pouquinho sobre o que é um cartel, como é que funciona e qual que são as ferramentas que a polícia tem disponível para combater esse tipo de crime.
Eu vou explicar de maneira bem simples. Vamos imaginar que um cartel de licitação seja que. Vamos explicar primeiro o que é uma licitação, né? Sim, A prefeitura, quando ela vai fazer uma compra, ela não pode simplesmente, ou quando ela vai contratar um serviço de grande valor, ela não pode simplesmente escolher qual empresa que vai fazer. Ela submete isso a um certame, submete isso a uma concorrência pública, né? E que se chama licitação. Então, as empresas que quiserem trabalhar com a prefeitura, vamos imaginar o serviço de limpeza pública, a prefeitura não vai ter estrutura para fazer a roçagem do mato de uma cidade toda igual São Bernardo, porque teria que ter muitos funcionários públicos. Então, eles vão contratar uma empresa para sim, isso. Mas a prefeitura não pode contratar uma empresa que ela queira, ela tem que submeter aí a licitação. E é isso que é a licitação, é você poder, o Estado escolher por meio de um concurso entre licitantes, né? sim, E um concurso entre empresas, falando de maneira bem grosseira. O que acontece? O que pode acontecer? Por um acaso, essas empresas se macomunarem com umas com as outras e definirem nesse território aqui, nesse município de São Bernardo, você não disputa, só vai disputar essa empresa aqui. Todas as outras se abstenham da disputa, porque essa quem vai ganhar é a empresa X, o empresário falar. E, macomunado com o gestor público, ele ter todas as informações necessárias para ele montar um edital que a empresa atenda. Por exemplo, vamos lá, para ganhar essa licitação, a empresa precisa ter um caminhão 1980 com 5 marchas. Eu colocar isso no edital. Mas só a empresa do Igor tem um caminhão 1980 de 5 marchas. Então essa licitação foi totalmente direcionada. As outras sim. empresas não impugnaram porque foi previamente combinado. E o Igor ganha essa licitação. Então, veja, o setor da prefeitura, combinou de colocar isso no papel para beneficiar o Igor. Um exemplo. Então, o livro, o que ele quer dizer? Quer que nós possamos, que a polícia, mostrando como que a polícia identifica esse tipo de prática, para poder fazer investigação, concluir o inquérito, para depois propor ação penal contra o licitante e contra o gestor público que estava macumunado com a fraude. Então, basicamente é isso. É você conseguir impedir que esse tipo de concorrência fraudulenta vá para frente. O senhor, enquanto vereador, a função do vereador em si é fiscalizar, né? E legislar ali naquele município. E o senhor identificou com o seu olhar clínico algumas coisas, algumas situações, porque o senhor está preparado para a vida pública, né? Para a carreira pública, melhor dizendo. Então, porque o senhor já escreveu sobre isso, o senhor costuma ajudar também os colegas vereadores? Você sabe que o interessante é que assim, eu fui eleito com 26 anos e talvez na época eu não tivesse tão preparado quanto eu tô hoje, né? A Sim. gente vai adquirindo ao longo da caminhada. Na época eu já era vereador, tinha 26 anos quando vereador, mas já era advogado e já tinha uma pós em processo civil. Mas eu sempre me interessei por administração pública, eu gostava muito de direito administrativo na época. Eu me lembro que isso em 2000 o meu mandato foi de 2017 até 2020, né? Foi um mandato na pandemia e eu era oposição ao ex-prefeito. E durante a pandemia eu fiz muitas denúncias no Ministério Público. Eu usava do fato de ser advogado e saber o caminho, e eu Assim. fiz muitas denúncias no Ministério Público sobre coisas que eu achava estranho, né? Por exemplo, na época, o hospital de campanha que foi contratado pela cidade, a empresa que foi contratada tinha uma sede social num terreno baldio lá no interior de São Paulo, acho que era em Cabreúva, se não me falha a memória. Então, assim, do ponto de vista legal, eu fiz a denúncia para o GAECO e o GAECO fez uma operação e foi na casa do prefeito, na época, foi na casa do secretário de saúde, que já até faleceu, Deus o tenha,
E eles fizeram a busca e apreensão com base na minha denúncia. Porque eu achava muito estranho o hospital de campanha, que é uma coisa tem que ser feito por uma empresa idônea, tem que ser feito por alguém que tenha muita expertise e anos no mercado, a sede ser num terreno baldio lá em Sim. Cabreúva. Mas o Ministério Público apurou, salvo engano, o GAECO apurou, e ele não foi condenado. Mas eu me lembro que Teve uma investigação. teve uma investigação e forçou também o hospital de campanha a funcionar bem melhor, porque eu estava lá em cima o tempo todo, eu olhava o preço dos medicamentos no diário oficial e se tivesse alguma coisa fora dos insumos do medicamento, fora do que se era praticado no mercado, eu denunciava. Então eu dava muito trabalho. Eu acho que isso me ajudou a cidade e me ajudou que você também. era ativo, né? E também, na época, eu entrava no Ministério Público brigando. Eu via que nas outras cidades se conseguia alguns direitos, eu entrava na justiça pedindo algumas coisas. Por exemplo, vale merenda para as crianças, que muitas iam para a escola e a única garantia diária de se alimentar era a merenda, que é uma cidade economicamente pobre. E daí, como não ia ter aula, elas iam ficar em casa, muitas vezes elas não tinham dinheiro, não tinham dinheiro, com certeza, mas não tinha merenda. Então eu denunciei no Ministério Público que Mauá tinha que entregar o Vale Merenda. E aí o prefeito deu o Vale Merenda pro povo. Então, assim, eu acho que meu mandato de vereador hoje faria muito mais, né? Que hoje já vem com uma bagagem maior, né? Mas na época foi bom dentro do que eu pude fazer, né? E por que não mais? Eu acho que são fases na vida, né? Eu entendo que a política, ela não é uma profissão, né? Eu acho que eu tinha muita vontade de ir pro executivo como secretário, aí eu fui 2 vezes, né? Fui vereador, aí fui secretário 2 vezes, aí meu pai se elegeu vereador agora, né? Sim. Então nosso trabalho lá, ele é um trabalho Continua, né? continua. E meu pai é advogado também. E aí o que que acontece? Eu tenho um sonho ainda. Tenho 2 sonhos na política. Eu tenho muita vontade de ser deputado estadual por São Paulo para poder ser o vereador que eu fui a nível estadual, e tenho muita vontade de ser prefeito da minha cidade. Vamos imaginar, vamos pensar o meu projeto em algum dia chegar lá, né? Colocar nas mãos de Deus, seguir trabalhando. Hoje assumo como investigador de polícia, tenho vontade de ser delegado também, mas esses sonhos políticos não morreram dentro de mim. Aí vão falar, pô, o cara quer tudo. Não, poxa vida, eu quero Mas ser. tem que querer. Pois é. Tenho vontade de ser prefeito e sou secretário. E eu tenho vontade de ser delegado e sou investigador, então eu tô no caminho. Sim, exatamente. Então eu tô no caminho. Então, assim, eu tenho essa vontade. Eu sei que o tempo das coisas é a vontade de Deus, mas eu não paro. Eu faço doutorado, eu estudo para concurso, eu vou pra política, disputo eleição. Então, assim, eu não paro. Eu acho que se eu parar, eu adoeço, porque a vida é movimento, né? E sempre quando a gente se movimenta, fala assim, vamos colocar a carroça na frente dos bois mesmo e depois eu vejo o que acontece. Eu tava duro quando eu fui fazer esse mestrado na UMC. Tinha vezes que eu devia mensalidade, eu ia lá e renegociava, mas no final deu tudo certo, no final eu consegui pagar, foi o importante para eu conseguir ser secretário, ter esse mestrado, e agora foi a porta de entrada pro doutorado. Então agora o doutorado também eu vou fazer das tripas coração para dar certo, e aí as coisas vão acontecendo, né? O negócio é não esperar acontecer, é fazer acontecer. É fazer acontecer, isso. Você tocou no ponto do mestrado que a gente estava pesquisando, envolve políticas públicas, certo. Sabe, assim, a grosso modo, política pública é uma ação afirmativa do Estado, né, para a sociedade. Quando você fez esse mestrado, o que chamou a atenção? Quais foram os pontos relevantes que você poderia destacar e explicar pra gente um pouquinho? Um ponto muito relevante é que o mestrado a gente está estudando a ciência, né? Então, não é a opinião de ninguém, é o que foi de fato estudado e provado pela ciência. Então, muitas vezes, a gente tem a ideia de que a gente sabe de tudo. Por exemplo, vamos imaginar,
Você acha que se colocar um farol na frente da sua casa vai resolver um problema de um trânsito? Ou se você colocar uma lombada na rua da sua casa vai fazer com que reduza a velocidade? Pode até ser que reduza. Mas o que eu aprendi no mestrado em políticas públicas não é o que eu acho. Não é a minha cabeça que acha que se eu colocar um radar, se eu colocar um semáforo, ou se eu colocar uma lombada vai resolver o problema. Tem que ter um técnico que afirme que isso é necessário. Então, assim, a política pública ela não pode ser baseada no achismo, ela não pode ser baseada no improviso. O tomador de decisão, que é o termo que a gente usava no mestrado, ele tem que estar com base em dados, tem que estar assessorado por profissionais competentes. Então, o que a gente mais percebe, Igor, é que no Brasil a política pública ela é tomada pelo improviso. O gestor acorda de manhã e fala: Nossa, hoje eu vou construir uma escola. Acordei com uma vontade de construir uma escola no bairro X e é o que eu vou fazer. Aí ele movimenta toda a máquina administrativa para construir. Quando, na verdade, se você fosse fazer uma pesquisa, não é no bairro X que precisa de uma escola. O déficit habitacional está no bairro Y. Teria que ter um Sim. estudo prévio, né? E aí o cara, ele vai da cabeça dele, ele não faz um estudo prévio. Então, assim, o que a gente percebeu o que eu percebi no mestrado é que o tomador de decisão, ele vai ou pela vontade pessoal dele, ou pelo que ele acha que é o assunto do momento, né? Por exemplo, a minha tese do mestrado foi o deputado estadual na construção de políticas públicas de acordo com os interesses da população. O que eu quis dizer com isso? Na pandemia, os deputados estaduais do ABC, aí você tem que fazer um recorte teórico, os do ABC, eles só falaram de Covid. As proposituras da Alesp eram só Covid. Só que outros problemas também aconteciam no estado de São Paulo. Todas as medidas da Covid já estavam sendo tomadas pelo governo. Mas a demanda habitacional continuou, os problemas habitacionais continuaram, as outras doenças continuaram acontecendo, não só a Covid. Sim. Só que a proposição legislativa foi só naquele sentido de Covid. Então eles foram pela imprensa, pelo que eles achavam que dava like, engajamento, voto. E aí no mestrado a gente percebe que o que tem que ser feito é um estudo do que realmente se precisa fazer. Então, se eu for perfeito, quando eu for decidir se eu vou colocar a escola num lugar ou no outro, eu tenho que ter uma pesquisa da demanda necessária de alunos, do que se precisa num bairro, do que se precisa no outro, o déficit escolar de cada local. Eu não posso pela minha cabeça ou pelo número de eleitores que tem aquele bairro. Então a gente percebe que política pública é uma ciência que tem que ser levada a sério. Né? E isso me ajudou muito como secretário. Eu acho que assim, o interessante é que, como político, o mestrado em políticas públicas me ajuda muito. Sim. E como investigador, e se Deus quiser delegado, eu acho que o doutorado em Direito Penal vai me ajudar. Então é um jeito da gente... Eu tenho duas paixões, né? A polícia e a política. Então eu tento adquirir o conhecimento nessas duas áreas. E que tá unido, né? Tá sim. Porque existe muitos crimes, né? Nessa área. E o senhor acha que são punidos esses crimes de colarinho branco? Eu acredito que sim, são punidos. O que acontece é que nós temos uma legislação penal garantista. Sim. Então, como ela é garantista, muitas vezes a gente vai se frustrar de ver que um direito garantista foi exercido por um réu, acabou se privilegiando disso. Uma pessoa que foi condenada a X anos já vai sair para liberdade provisória, ou vai ter uma progressão no regime dali a um pouco, né? Então, teve uma preventiva, já tem uma liberdade provisória, foi condenado, aí dali a pouco já tá no semiaberto, já tá na aberto, então assim. Mas isso não é porque as leis não funcionam, é porque é o nosso modelo. Nós somos uma sociedade garantista, o nosso direito penal é esse. Agora, eu vou propor no meu doutorado, eu estou pensando em conversar com o meu orientador para propor um assunto polêmico, né? Eu quero fazer uma ruptura com o que a gente está vivendo no Brasil. A gente tem a teoria do direito penal do inimigo do Gunther Jacobs, que é quando você tem um inimigo da sociedade, você fazer uma pequena supressão de garantias.
ou você suprimir um pouco as garantias para que você consiga combater aquele inimigo, que é o que os Estados Unidos fez em relação aos terroristas. O que eu quero? Eu vou propor que a gente utilize essa teoria Direito penal do inimigo. do direito penal do inimigo, Tá. do Gunther Jacobs, para combater as organizações criminosas no Brasil, no tocante às garantias bancárias, para que a gente possa ter acesso aos dados bancários dos laranjas e que a gente possa a polícia pode ir até onde está o dinheiro, para começar a combater de fato as organizações criminosas. Sim. Então é muito polêmico, isso aí vai ser muito interessante o debate, mas assim, eu vou trazer para a faculdade, para a academia, mas muito difícil, né? O Brasil, ele é garantista, mas eu acho que tudo se ajeita, tudo se ajusta com o tempo, né? Tá ficando insuportável o Brasil ser governado pelas organizações criminosas e eles estão entrando na política, ganhando licitações, tá? A coisa tá ficando, se a gente não cuidar, vai virar uma Colômbia, vai virar um México. Exatamente. Então, eu tô pensando, não decidi, mas tô pensando em seguir nesse caminho. Mas eu acho que o Brasil prende, o Brasil pune, o Brasil investiga, só que as garantias do direito penal vai fazer com que essas pessoas saiam, tenham uma liberdade provisória. Mas não é bom para ninguém ser processado e condenado. Você pode ter certeza que essas pessoas, mesmo na rua, sofrem muito, porque também tem medidas cautelares de proibição de contratação de novo com o poder público, tem a medida cautelar de afastamento de mandato eletivo. Então, quem vira a estar condenado, muitas vezes ele não está preso, mas ele está com grandes problemas na vida. Mas aí, como é que você verificaria, assim, no aspecto prático, porque dessa linha de pesquisa que você pretende futuramente estudar melhor, porque, assim, supressão de direitos fundamentais é uma cláusula pétrea da Constituição, aí como é que modificaria? Porque, assim, é um núcleo intangível, vamos dizer assim, da Constituição. A graça do debate vai ser justamente essa, né? Porque você tem aquele sopesamento de direitos fundamentais, né? Isso na filosofia do direito a gente observa. Muitas vezes você tem o direito de liberdade de imprensa E a intimidade. e a intimidade, ou ao direito de liberdade de opinião e as fake news. Então, trazer o debate de você fazer o sopesamento do direito fundamental à intimidade, né, dos dados bancários, aquela coisa toda, e você tentar construir uma sociedade em paz, igualitária, que é o que a Constituição, uma sociedade segura, né? Que então é trazer essa discussão da colisão de direitos fundamentais. Mas o doutorado é para isso, né? É para você fazer a discussão, fazer uma tese, né? Produzir ciência, depois discutir no Congresso, né? Que acho que a gente tem que trazer para a vida e tentar avançar como sociedade. Não é uma certeza essa minha tese que eu vou fazer, mas é uma coisa que tem me incomodado bastante. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita em relação às organizações criminosas. Porque quando elas contratam um bom advogado, é muito difícil você chegar no mentor de tudo aquilo, né? Você consegue prender o aviãozinho do tráfico, você consegue... A exceção foi a Carbono Oculto, mas eu acho que dá pra gente avançar mais. O doutor mencionou anteriormente que na sua tese de mestrado, né, teria que ser feito o que deveria na prática, né? Ser feito pesquisa anteriormente. O senhor vê isso na prática, que os vereadores, o prefeito, ele verifica o que a população precisa? O prefeito da minha cidade, sim. A gente, nas reuniões de secretário, a gente não toma muita decisão no improviso, não. Eu me lembro que uma vez a gente tem a demanda de unidade habitacional, a Caixa Econômica e o programa Minha Casa Minha Vida, eles querem produzir muita unidade habitacional, né? E eles queriam uma área
para a gente poder produzir a unidade habitacional. E tinha um bairro, uma área perfeita ali para fazer. Um terreno perfeito. Ele falou, Fernando, mas aqui já tem. Vamos levar para outro bairro. E aí eu achei um terreno num outro bairro que precisava de unidade habitacional e a gente resolveu produzir ali. Era para ser no Feital, mas o Feital, que é um bairro de Mauá, já tinha. É um condomínio Altos de Mauá, e a gente acabou enviando para Caixa o terreno no Jardim Kennedy, que é um bairro carente que precisa de moradia. Então, no nosso governo, a gente tem feito isso. Mas pela minha experiência em Câmara Municipal no mestrado, o parlamentar municipal e o parlamentar estadual não fazem na hora de tomar as decisões legislativas deles. A minha experiência de governo, sim. Como secretário de Serviços Urbanos de Habitação em Mauá. Mas eu tenho certeza que em muitas prefeituras acontece do jeito que o prefeito acorda e fala, vou trazer tal programa para cá, sem necessidade nenhuma. Tem que ter um estudo prévio, né? Tem órgãos técnicos também à disposição, né, do Estado. Então, e da prefeitura, assim, você ouvir os técnicos, né? A prefeitura, você tem... E eu estou dizendo que é necessário. Você tem o secretário municipal, você vai ter os diretores, que são cargos em comissão também, mas você vai ter um corpo técnico. Por exemplo, a minha secretaria lá de habitação, sou eu secretário, tenho os meus diretores, diretor de regularização fundiária, diretor de assistência social, mas tem arquitetos, tem engenheiros, e essas pessoas, elas ajudam muito a identificar o que é necessário e o que não é. E fazer pesquisa também, né, para você entender quais bairros... a Secretaria de Educação sabe quais bairros têm um déficit de alunos em creche, por exemplo. Então, a gente tem um bairro lá em Mauá que tem um déficit muito grande de creche, de necessidade de alunos em creche, chamado Jardim Oratório. Então, ele resolveu fazer a creche lá. Mas eu tenho certeza que Brasil afora, isso não é assim. E assim, quais são os desafios que você como secretário municipal enxerga assim no dia a dia da gestão urbana, e como é que é feito esse estudo, esse procedimento para conseguir essas políticas públicas? Nesse momento, eu dei sorte na minha gestão, porque o governo federal ele é alinhado com o governo municipal da minha cidade. Sim. O prefeito e o presidente são do mesmo partido, e isso traz uma linha ideológica semelhante, né? O nosso corpo técnico é muito preparado para ir atrás de projetos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, PAC, e as demandas são infinitas, mas a gente tem trabalhado muito em parceria com o governo federal e nós temos conseguido fazer bastante coisa. Agora, antes de eu sair, porque eu vou ter que sair daqui a alguns dias para ser investigador, eu vou assinar eu vou assinar a ordem de serviço de uma obra de 120 apartamentos no Jardim Oratório, que é maravilhoso. Nós trouxemos a ONU, a primeira cidade que trouxe a ONU para fazer um estudo de território para a urbanização de um bairro chamado Jardim Zaira, lá em Mauá. E urbanizar é você pegar uma área que é totalmente comunidade, você pegar uma área, não estou dizendo que é igual, mas imagina a área da Rocinha no Rio de Janeiro e você querer fazer rua, viela, regularização fundiária e dar título de posse para as pessoas. Então você passa por um processo muito complexo de urbanização. Nós estamos fazendo isso no Chafique, no Jardim Zaira. Então, uma grande comunidade vai ser um lugar muito melhor. E aí você tem que juntar... Você tem toda aquela burocracia para conseguir o financiamento da Caixa Econômica, porque isso requer muito dinheiro. E você tem toda a questão de ter técnicos preparados para acompanhar os PACs, para acompanhar os prazos. A Secretaria de Habitação ela é muito burocrática, porque ela depende de recursos de outros lugares, porque a cidade não vai ter dinheiro para construir esses prédios. Sim. E então a gente, para conseguir esses financiamentos, é muito burocrático, muito, muito mesmo. Teria que ter uma parceria público-privada, assim, ou não? Não, quando você monta uma boa equipe de técnicos, de arquitetos experientes, de engenheiros, de pessoas que entendem, você consegue destravar muita coisa. Muitas vezes é necessário, né, você ter uma parceria público-privada, contratar uma empresa para auxiliar, mas em Mauá nós temos técnicos muito bons e os PACs têm funcionado, as parcerias com o governo federal têm funcionado e a gente vai entregar bastante coisa.
E qual que é que o senhor enxerga assim um dos maiores desafios na questão da gestão? Da gestão pública como Isso, secretário, como secretário. eu acredito que é lidar com a expectativa, né, das pessoas e a burocracia que é. Por exemplo, quando eu entrei na Secretaria de Habitação, já estava rolando esse projeto, esse processo das na verdade são 160 unidades no oratório, um predinho, e 120 no outro. Só que é muito burocrático para tirar do papel, são muitas tratativas, muito envio de documentos para a Caixa Econômica. E olha, nós vamos conseguir agora fazer a assinatura essa semana, 1 ano e meio depois, mas ninguém ficou parado, a Sim, gente ficou indo atrás, resolvendo problema. Aí, por exemplo, você tem uma área, que aqui é uma área que vai construir o predinho, só que uma pessoa chega, invade e ocupa um cantinho aqui, aí a Caixa Econômica já fala, não dá mais para construir aí não, vocês deixaram invadir, aí você tem que ir lá, conversar com a pessoa que ocupou, tirar ela de lá, recuperar o território. Então, assim, é muito burocrático. Então, poxa, Fernando, já faz 1 ano e meio e vocês não assinaram com a Caixa ainda? Sim, demora. Mas é muita burocracia. Mas é assim no país todo. sim, Então, por isso porque nós estamos falando de dinheiro público, né? Não pode ser tão fácil ter o acesso assim, né? Você tem que cumprir uma variedade de de dificuldades mesmo, uma variedade de protocolos para você conseguir o empréstimo com a Caixa Econômica. E então esse é um grande desafio, é lidar com as expectativas e também os recursos escassos e as necessidades infinitas. E aí eu via isso quando eu estava em serviços urbanos, porque precisando limpar a cidade, manter organizada, bonita, funcionando, e uma hora o dinheiro acaba, e aí você tem sim, que administrar e você tem que estudar onde está precisando mais, aí você tem que optar, vou deixar esse lugar limpo e esse daqui vai ter que esperar um pouquinho, esse aqui passa mais gente, esse aqui passa menos pessoas, então esse aqui é a prioridade agora, mas daqui a pouco eu volto ali. Então, assim, é administrar necessidades infinitas e recursos escassos. Tem que ter criatividade, tem que ir atrás de recurso federal, sim. recurso estadual, tem que saber no que vai investir, no que realmente tem retorno, né? Então, é o desafio. É, tem um assunto assim que eu pesquisei também que o doutor fez parte, é o programa Periferia Viva, né? Sim, E eu sei que é um pouco meta-jurídico, você foge um pouco, mas acho importante a gente discutir um pouco quais são os objetivos desse programa, porque para mostrar também para as pessoas que tem coisas bacanas que são feitas pelo Estado também. Eu queria que o doutor comentasse um pouquinho. então, Igor, assim, nem é tão longe do direito, porque tudo que a gente for fazer de programa de política pública é direito administrativo, né? Sim, Então, a regularização fundiária, que é o que a gente faz na secretaria também, que é você dar o título de. Porque às vezes a pessoa ocupou uma área ou ela comprou uma área que era ocupada, só que aquilo ali já está consolidado. Só que ela precisa da escritura dela para ela definir que aquilo é dela. Isso é dignidade. Isso é a pessoa saber que ela é dona do. O papelzinho amarelo do cartório que diz que ela é dona faz toda a sim, diferença. Significa, né? E então, e é um trabalho que precisa de advogado. Então, assim, é o direito administrativo puro. O Periferia Viva é um programa do governo federal que nós estamos fazendo no Jardim Zaira, que é justamente, nós estamos recebendo recursos do PAC, da ordem de 150 milhões, para que nós possamos implementar o Periferia Viva na área do Chafique, que é um fundão ali do Jardim Zaira, que quem conhece Mauá sabe quem conhece Mauá sabe como é o Zaira, mas quem não conhece, quem é da ABC sabe que tem o Zaira 1, 2, 3, 4, 5, sim, 6. Uhum. E aquele fundão do Zaira vai receber o programa Periferia Viva pelo PAC, que é a gente urbanizar toda aquela região. Então nós vamos ter que fazer praças, construir muro de arrimo, em locais que são suscetíveis a desabamento. Nós vamos ter que reconstruir aquele espaço urbano de maneira que seja uma boa convivência ali. É trazer dignidade, é você trazer a água certinho, é você trazer a iluminação da Enel, é você asfaltar as ruas, abrir vielas, ter que construir praças, é você fazer um espaço que ele era um espaço de comunidade para virar um espaço digno mesmo para você viver e poder exercer a sua cidadania. Então, Periferia Viva é um programa do governo federal que vem para investir
o recurso para que a gente possa fazer a urbanização, no caso de Mauá, para que a gente possa fazer a urbanização do Jardim Zaira. Então, o programa Periferia Viva ele é muito importante para que a gente consiga construir uma sociedade melhor. Doutor, muito obrigado por sua presença. A gente já está chegando no finzinho. O senhor é tão jovem e trouxe uma bagagem, assim, muito legal. E a gente quer deixar o senhor à vontade para uma mensagem final para aquele que está cursando direito, que deseja também a carreira pública, que deseja também prestar concurso. Pode ficar à vontade, doutor. O que eu gostaria de dizer é que você não pare, que você não desista. Que o conforto, a zona de conforto é muito perigosa. E às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para fazer as coisas e o momento não vem. Quando eu resolvi aceitar o convite de ser secretário, algumas pessoas me falaram, pô, mas aí você não vai conseguir estudar para concurso. Não, eu consegui e entrei. Mas aí você vai fazer o mestrado e você não vai conseguir passar no concurso. Não, eu fiz. Agora, você vai fazer o doutorado, mas você tem que passar para delegado. Não, eu vou fazer. Mas você tem que disputar a eleição. Não, eu vou disputar também a eleição. Então, assim, vai para cima. Não ouve as pessoas que desmotivam. É claro que você tem que fazer isso de uma maneira organizada. Você tem que pensar e falar, não, a minha prioridade agora nesse momento é isso. Então, eu vou passar no concurso, vou estudar. Mas não quer dizer que você não consiga... Você não precisa parar o seu trabalho que você está tendo para passar no concurso. Você não precisa desistir de tudo. Você vai organizar com as horas que você tem e você vai tentando. Reprovou, faz de novo. Tem o sonho de fazer o mestrado, não entrou, faz de novo. Eu fui reprovado no Mackenzie 2 vezes. Que eu queria fazer o mestrado em Direito Político e Econômico. Eu fui reprovado em outra instituição de mestrado. De doutorado eu fui reprovado na FGV. E Deus foi tão bom que ele me falou, não, você vai fazer o mestrado no que você precisa fazer, que é políticas públicas, e você vai fazer o doutorado no direito penal, que é o que você gosta. Então, assim, você vai cair, você pode ser mandado embora de estágio, você pode perder emprego, você pode ser reprovado em concurso, reprovado em processo seletivo, mas o que é importante é que você não pare. E você não deixe de dizer que você tem que desistir de uma coisa para ter outra. Claro que você tem que ter foco e prioridade, mas vai fazendo, vai lutando, que no final das coisas, quando você juntar tudo que você fez na vida, você vai ter uma carreira muito boa, muito bonita. E não esquece de registrar tudo que você faz. Assistir uma palestra, monta já seu currículo no Lattes, assistir uma palestra, coloque, eu vim aqui, eu coloco no meu Lattes, eu assisti uma palestra, eu dei uma palestra, eu passei por um emprego tal, vai registrando tudo, que daqui a uns anos você mesmo vai ficar impressionado com tudo que você já fez na vida. O direito é lindo, é uma aventura que você entra e é uma vida inteira. Eu morria de admiração dos meus professores, eu falava, esse cara conseguiu ser mestre, conseguiu ser doutor, esse cara conseguiu ser secretário, conseguiu ser delegado, juiz. E aí a gente às vezes acha que a gente não é capaz, mas quando vê, você já se esforçou, você já chegou até aqui, aí falta mais um pouquinho para você virar uma coisa, e aí uma conquista empurra a outra, então é assim, vai para cima. Essa é a minha dica para os estudantes de direito. Vai para cima e não desiste, e não deixe nem um parente próximo, nem seu pai, nem sua mãe dizer, você devia estar focado em outra coisa, você devia estar fazendo. Não, acredite em você e nos seus sonhos. É isso aí, gente. Obrigado. Quero te agradecer, doutor. Que legal, muito obrigado. Um presente. É um chocolate? Eu vou. Eu e a Ingrid, minha namorada, vamos comer esse chocolate hoje. E a caneca, obrigado. E é isso aí, doutor Fernando. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Vai ficar o link disponível das redes sociais para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho do doutor, o nosso também. E é isso aí, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.